porque agora, no início do mês, semana passada, o Itamaraty respondeu a um pedido de informações feito pelo deputado Evair Mello, do Republicanos, sobre a medida tomada pelo governo Trump ao classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, um deputado foi lá, né, enviou um pedido de informações ao Itamaraty com uma série de perguntas e esperou a resposta para entender as possíveis repercussões da designação. Uma das perguntas foi a seguinte: solicita-se informar se o Ministério realizou avaliação sobre os impactos diplomáticos, econômicos e reputacionais para o Brasil decorrentes da eventual classificação dessas organizações como terroristas por parte de governo estrangeiro, especialmente no que se refere a possíveis efeitos sobre o sistema financeiro internacional, o comércio exterior e a imagem do país. E é aqui que vem a resposta completamente alucinada do Itamaraty, do Mauro Vieira. Alucinada, assim, uma coisa de gente que bebeu, que respondeu a esse questionamento dizendo o seguinte: avalia-se que a medida possa ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto na soberania nacional. Entende-se que a designação de organizações criminosas como terroristas não trará benefícios concretos para a cooperação internacional entre Estados Unidos e Brasil no enfrentamento ao crime organizado. E aí ele fala, continua aqui, seu governo Lula dizendo, muito ruim essa designação. Aí eles continuam e falam o seguinte: a designação pode servir para que autoridades estadunidenses, e eu quero dizer uma coisa para vocês, existe um teste muito rápido sobre retardo mental, é quase que um teste clínico. Se a pessoa falou estadunidense, você já sabe que é retardada. Já sabe que é retardada. Porque o nome do país é Estados Unidos da América. Os americanos chamam o país de América. Ah, mas América, Paulo, também é o nome do continente. É verdade. Mas Estados Unidos é o nome de vários países. Se eu não me engano, o México se chama, sei lá, Estados Unidos do México. O Brasil chamou durante muito tempo Estados Unidos do Brasil. Então, quando o sujeito fala estadunidense, isso vem carregado de uma questão ideológica, onde ele quer dizer que a América é o continente todo e os Estados Unidos são... O nome dos Estados Unidos da América são só Estados Unidos. United States of America, né? Os Estados Unidos, estados que realmente se uniram dentro da América. Esse linguajar, ele era reservado para professores marxistas, assim, de ensino primário, aquele professor de história que você teve na escola, também os professores das universidades e tal. Esse linguajar era reservado para esse nível de pessoa, porque há muito tempo isso é considerado um distúrbio. Se vocês forem procurar e tal, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, vocês vão ver que tem lá estadunidense, né? Retardo mental. Pois bem, só que hoje isso está dentro do ministro das Relações Exteriores do Brasil. O ministro das Relações Exteriores fala estadunidense. E ele diz assim: a designação pode servir para que as autoridades estadunidenses, SIC, apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive contra aquelas sem vínculos com os Estados Unidos ou cuja ligação com grupos designados seja indireta ou meramente involuntária. Não é verdade. Adicionalmente, tal aplicação pode ocorrer com amplo grau de discricionalidade, dada a amplitude dos termos adotados na legislação de contra-terrorismo daquele país, com sérias possibilidades de implicações para cidadãos. Olha aí, eu achei que ele tinha escrito cidadãos, mas escreveu cidadãos. Cidadãos brasileiros nos planos financeiro, migratório e penal. Aí é que entra aqui um problema. Finalmente, diz ele, Mauro Vieira, há a possibilidade do uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. O quê? Nunca se discutiu nada do tipo. Nunca se falou, nunca não se tem ideia, não se tem um plano. O próprio Mauro Vieira estava encontrando agora as pessoas
Os militares americanos. De onde, eu juro, conversei com as pessoas do governo americano sobre isso e as pessoas estavam assim, me perguntando, mas de onde ele tirou isso? Teve alguma discussão? Vocês falaram alguma coisa sobre intervenção militar, ação militar americana? Eu falei, cara, o cara tirou de um orifício dele, eu não sei de onde foi, mas ele tirou desse orifício. E é o que eu estou dizendo há um tempo. Por que eu trago isso? Porque é impressionante o grau de aparelhamento ideológico do Itamaraty. A gente fala muito dos militares. Cara, o Itamaraty é muito pior. Talvez o Itamaraty... na verdade, está tudo dominado, né? Se pegar a Polícia Federal, está dominada, os milicos estão dominados. O Itamaraty talvez seja o órgão que precise de um reset ideológico mais profundo. Eu diria o seguinte, que se eu tivesse autoridade, eu acho que eu demitiria todos do Itamaraty. Todos. Eu acho que eu não deixaria ninguém. E recomeçaria do zero. Você tem que demitir todos do Itamaraty, depois demitir todos do Instituto Rio Branco, refazer uma nova escola de relações internacionais e contratar todo mundo de novo do zero. Mas não pode, só para ficar claro, isso aí seria um exercício hipotético. Então fiquem tranquilos vocês do Itamaraty, que obviamente todos que puderem ser demitidos no limite da lei, e aí é para ir no limite mesmo, no governo Flávio, obviamente devem ser demitidos. Mas todos aqueles que ficarem, que não puderem ser demitidos, podem ter certeza que vamos mandar vocês para um lugar bom. Um lugar bom. Um lugar bom. Vamos mandar todos vocês para um lugar bom. Se eu fosse ministro das Relações Exteriores, não serei eu não serei. Mas se eu fosse ministro das... Porque o ministro das Relações Exteriores tem que morar no Brasil, você imagina, coitado. O meu plano para o Itamaraty seria fazer uma super embaixada num lugar bom. Um lugar bom, é isso que eu estou dizendo. Fazemos essa embaixada, super embaixada no lugar bom, e manda todos os oficiais consulares do governo Lula para trabalharem lá. Cria uma super embaixada nesse lugar bom, de carimbo de papel, e bota todo mundo lá, de 9 às 18. Imagina que diplomata trabalha de 9 às 18. De 7 ao meio-dia, de 8 ao meio-dia ali, que seja carimbando papel. Né? Uma espécie de colônia diplomática. As pessoas continuam sustentadas pelos pagadores de impostos, né? Tudo bem, mas pelo menos não atrapalham mais. A gente faz um PDV, um programa de demissão voluntária bacana, mas eu estou aqui imaginando, aqui fantasiando, voltando aqui à notícia em si, esses caras são malucos, né? Porque o que eles estão dizendo é que é possível que haja uso de força militar americana em território brasileiro de forma unilateral. Só que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre política externa sabe que isso não tem o menor sentido. Só no México, os Estados Unidos designaram pelo menos 6 organizações como sendo narcoterroristas. É o triplo do Brasil, até o momento. E quantas intervenções militares unilaterais os Estados Unidos fizeram no México, sendo que o México está ali do lado deles? Zero. Não fizeram. Em El Salvador, o famoso MS-13, a Mara Salvatrucha, também foi designado como narcoterrorista. E está cheio de terrorista do MR13, do MS-13 no Brasil. Nos Estados Unidos, perdão. Cheio. Quando eu tive detido aqui na prisão de Cromer, nos Estados Unidos, o que mais tinham eram esses caras do MS-13 com a cara toda tatuada, etc. O que mais tem? Quantas pessoas, ou seja, países que estão enviando pessoas em massa para os Estados Unidos. Quantas intervenções militares unilaterais ocorreram em El Salvador desde que o MS-13 foi designado como terrorista? Zero. No Haiti foram pelo menos 2. A Vivansan e a Grand Griffe.
Quantas intervenções militares americanas no Haiti? 0. Equador. Los Choneros, Los Lobos, também designados como narcoterroristas. Para surpresa de ninguém, quantas intervenções militares americanas dentro do Equador aconteceram apesar dessa designação? Porra, 0. Então, assim, quando eu falo que o negócio é ideológico, é bizarro, é que as pessoas precisam entender que o que o Itamaraty está fazendo é mentir em um documento oficial para reproduzir uma peça retórica de propaganda ideológica em favor do governo Lula. O órgão que deveria ser um órgão de Estado, o órgão que deveria ser um órgão de Estado, decidiu que virou um órgão de propaganda política. E é claro que como é que esse órgão vai negociar qualquer coisa com os Estados Unidos? Eu juro para vocês, se conversa com as pessoas do governo americano, a impressão que eles têm sobre os técnicos, sobre as pessoas comuns, sobre os negociadores do Itamaraty, sobre o nível dessas pessoas, é a pior possível. Então, se houve um momento em que a relação entre o governo Trump e o governo Lula ficou pelo menos esperançosa, graças à diplomacia do Joesley, que é bem mais competente sozinho do que todo o Itamaraty, ele é um vagabundo. Mas tem que entender que, porra, o Joesley, vagabundo, talvez uma das pessoas da pior espécie que existam no Brasil, mais competente é. Tem que dar isso pro cara. O cara é competente. Muito mais competente do que os incompetentes do Itamaraty. Eu diria que, atualmente, a relação entre Brasil e Estados Unidos, entre governo Trump e governo Lula, atingiu o seu pior ponto. Eu não ficaria surpreso se a gente começasse a ver uma onda de, primeiro, volta da Magnitsky, não me surpreenderia. De novo, a decisão é sempre do governo americano, mas não me surpreenderia. Não me surpreenderia se a gente começasse a ver vistos sendo cancelados. Já falei aqui sobre, eu acho que essas designações, como nós começamos a ver na semana passada, meu palpite é que elas serão ampliadas. E vocês que sabem, vocês que assistem o programa, sabem que eu disse que essa relação, essa petroquímica, essa indústria petroquímica, esse I love you, ia durar muito pouco. Não dá para ninguém que assistiu o programa se dizer surpreso. A gente sabe, a gente já sabia, né? Nós aqui entre nós, aqui, pô, você e eu aqui, a gente já sabia que o Lula era mentiroso, que ele não cumpre promessa, que fazer acordo com o Lula é a mesma coisa que fazer acordo com o Irã. Né? No final das contas, a gente está falando de outro tipo de governo doente. Aliás, não é nem à toa que o Irã e o Brasil do Lula são aliados. Não há surpresa para a gente nisso, mas eu confesso que a coisa chegou num grau pior do que eu imaginava. O descrédito do Itamaraty com o governo americano é total. E, obviamente, essa fala do Mauro Vieira chegou ao governo americano, como reportado pelo Metrópolis, e o que os americanos responderam? Chamaram de absurdo. O que diz a reportagem que saiu do Metrópolis? O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o temor manifestado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de que Washington possa utilizar de força militar em território brasileiro após a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas. O que diz, aspas, do Departamento americano, Departamento de Estado? Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito das suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender o nosso povo contra eles. Afirmaram. Claro, basicamente dizendo, meus filhos, se o governo de vocês trabalha para o Comando Vermelho PCC, é um problema que vocês têm que resolver aí na eleição de vocês. Aqui nos Estados Unidos, não. Em resposta ao Metrópolis, o Departamento de Estado afastou qualquer possibilidade que a designação tenha como objetivo justificar uma intervenção no Brasil. A pasta sustentou que a política estadunidense eu estou lendo a reportagem. Mas já sabemos que o autor... Quem é o autor, hein? Bota aí de novo a primeira página. Primeira página. Eu quero ver a manchete, a página da manchete. Não, essa que você acabou de mostrar agora.
A primeira, que tem a manchete. Essa aí. Já sabemos que Manuela de Moura é retardada. Tá aqui, Manuela de Moura. Tá aqui o seu atestado de retardada. Pode passar na secretaria para buscar. Continuando o texto. A pasta sustentou que a política estadunidense está voltada ao combate de organizações criminosas que passaram a atuar em território dos Estados Unidos e afirmou que alegações vagas de intervenções militares podem ajudar e incentivar grupos terroristas. Olha o que estão dizendo o governo americano. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e incentivar alguns dos grupos mais violentos do mundo, disseram. Cara, vamos aqui por partes. O que o governo americano está dizendo é que as alegações do Mauro Vieira servem para ajudar e incentivar o Comando Vermelho e o PCC. O governo americano está acusando o ministro das Relações Exteriores do Brasil de ajudar e incentivar uma organização terrorista. Mauro Vieira, cuidado, que daqui a pouco você vai ficar impedido de realizar as suas funções. Embaixador designado, ministro das Relações Exteriores designado, fica difícil, né? Fica difícil ser ministro das Relações Exteriores designado como ajudador e incentivador de organizações terroristas. O governo Lula está passando, está indo embora. A designação fica. E o governo Trump está indignado com o governo Lula. Se você não acha que já é desta gravidade, se você não acredita nos meus relatos, se você não está lendo a declaração, não acredita na gravidade do que eu estou dizendo, ora, vejam, por exemplo, a indignação que foi fortalecida também pelo senador Jim Risch, que é o presidente das Comissões de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, que endossou a decisão do Trump e defendeu a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações narcoterroristas. Outro poder, Senado. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.